E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o canal Five, meu nome é Lidiane Cristi e eu queria saber, será que em algum momento vocês já se perguntaram como eram as punições que os deuses davam para aqueles que ousavam ou desafiar eles ou enganá-los? Será que os deuses gregos só davam ali uma bronquinha ou eles davam castigos completamente criativos e aterrorizantes? No vídeo de hoje, nós vamos ver quais foram os castigos mais famosos da mitologia grega. E antes de começar o vídeo, solta a vinheta aí, DJ! 3, 2, 1. O famoso castigo da águia de Prometeu. Prometeu, ele era um titã e ele gostava muito dos humanos. Então, ele teve a brilhante ideia de pegar o fogo, que era algo exclusivo somente dos deuses, roubá-lo e entregar para os seres humanos. E ele fez isso porque ele queria que os seres humanos fossem superiores aos animais. Com certeza, os humanos ficaram muito gratos a ele por ter feito isso. Porém, ele teve um puta de um BO com Zeus, porque ele sabia que era proibido que qualquer outra criatura dominasse o fogo além dos deuses. Então Zeus falou: tá bom, você ama tanto os seres humanos que desobedeceu uma das minhas ordens. E o que Zeus fez? Acorrentou Prometeu a uma rocha, e se não bastasse isso, uma águia todos os dias ia lá e comia o fígado dele. Então o fígado dele se regenerava e isso se repetia no outro dia. E você aí fica achando ruim quando você faz alguma coisa errada e a sua mãe só te dá um castiguinho ali de ficar sem videogame. Imagina todos os dias ter uma águia comendo o seu fígado e se repetindo isso sempre. O que vocês acham desse castigo que Zeus deu para Prometeu? Assim, foi proporcional ou Zeus deu uma surtadinha? Escreve aí nos comentários. Sísifo e o seu trabalho infinito. Sísifo, ele era um nobre mortal. E quando chegou a sua hora de morrer, ele teve a grande ideia de enganar a morte. Hades, ele era o deus que comandava todo o submundo. E ele tinha Thanato, que basicamente era a personificação da morte, que vinha buscar ali os humanos quando chegava a sua hora de partir da Terra. Sísifo, ele conseguiu sim enganar a morte e deixar ela presa. Só que o que acontece? Tudo bem, ele não morreu quando chegou a hora dele. Só que isso causou um caos no mundo inteiro. Porque com a morte presa, não era só ele que não ia de arrasta. Era todo mundo que tinha que morrer. Então, obviamente, Hades ficou irado. E Zeus, que era o rei dos deuses, também. Então Zeus foi lá, desamarrou a morte ali de onde Sísifo tinha prendido ela, e aí tudo voltou ao seu equilíbrio normal. E vocês acham que pegou e só tipo assim, Sísifo, deu sua hora, vai, porque não tem mais como você ficar assim. Não, 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 não. Além de Sísifo ter morrido e sido condenado ao Tártaro, o castigo dele era simplesmente todos os dias ter que pegar uma pedra, rolar ela por um morro durante todo o dia. Quando ele chegava quase no fim do morro, com essa pedra, ela rolava lá para baixo. E ele tinha que ficar repetindo esse ato sucessivamente. Imagina esse trabalho que não tem fim. Mas também, vamos combinar, que
ideia foi essa de, ai, vou aprisionar a morte e tá tudo bem? Com certeza ia dar ruim. O famoso suplício de Tântalo. Tântalo, ele era o rei da Lídia e um dos filhos que Zeus teve com uma mortal. Apesar disso, ele era muito respeitado e tinha acesso ao Monte Olimpo, o que era um verdadeiro privilégio, não só pelo fato dele ser um mortal, mas principalmente porque ele foi um dos filhos que Zeus teve fora do casamento. E ter esse privilégio foi simplesmente a perdição de Tântalo, porque ele realmente se esforçou para ter o castigo que ele recebeu dos deuses. Como ele tinha acesso ao Monte Olimpo, ele era convidado para os banquetes que os deuses davam ali. E simplesmente ele teve a brilhante ideia de pegar a ambrosia e o néctar dos deuses, esconder, e quando ele voltou ali para a terra dele, simplesmente deu para as pessoas mortais e comuns comerem. Mas ele parou por aí? Não, ele não parou por aí, porque Tântalo, ele era simplesmente um boca de sacola. Porque como ele acessava o Monte Olimpo, ele via e ouvia coisas que os meros mortais não poderiam saber. Só que o que ele fazia? Quando ele voltava ali para o castelo dele, para onde ele morava, ele simplesmente contava tudo que ele via, o que ele ouvia para as pessoas. Mas o que fechou com chave de ouro para o Tântalo receber a punição que ele recebeu foi simplesmente o fato dele ter servido a filha dele em um banquete para os deuses. E vocês vão pensar, tipo, ai, ele é doido, desequilibrado. Não, ele só queria testar se os deuses realmente eram oniscientes e iam saber que tinha alguma coisa errada ali no que ele estava servindo para eles. E obviamente que deu ruim e os deuses perceberam que ali era a carne da filha dele que ele estava servindo. E óbvio que depois de tudo que ele fez para ir testando a paciência dos deuses, ele ia receber um castigozinho ali proporcional ao que ele fez. Então, ele foi condenado por Zeus a ficar num lugar onde tinha uma abundância infinita de água e frutas. Só que qual que era o castigo? Ele não conseguia nem comer, nem beber nada, porque todas as vezes que ele tentava pegar a água, ela simplesmente escorria por toda a sua mão e ele não conseguia beber uma única gota. E todas as frutas que ficavam ali à disposição, sempre que ele chegava perto de uma fruta e ia pegar ela, simplesmente essa fruta se afastava. Tântalo, ele realmente foi testando para ver se ele ia receber um castigo ou não. E olha que castigozinho triste esse que ele recebeu. Ixion e a sua roda gigante do inferno. Ixion, ele era um rei e ele era mortal. Ele foi convidado para um banquete dos deuses. Quando ele chegou lá, ele simplesmente gostou da Hera, sim, ele gostou da esposa de Zeus e passou ali a noite toda tentando seduzir ela. Ele não teve nenhum sucesso nessa tentativa. Porém, Zeus estava ali olhando tudo e ficou assim, não é possível que o que eu tô vendo realmente está acontecendo. Então tudo bem, rolou a noite ali. Quando Ixion foi embora, Zeus moldou uma nuvem com a exata aparência de Hera e mandou ela ali atrás de Ixion para ver se era verdade ou não o que tinha acontecido na festa. Ixion simplesmente achou que aquela nuvem era Hera e acabou se unindo a essa nuvem, o que depois também acaba dando o nascimento da raça de centauros. Zeus, quando viu que Ixion simplesmente gostou ali da nuvem, que era a cara da Hera, ficou possesso de raiva e falou, não é possível, esse mortal vai ter que ter um castigozinho.
ele pegou o Ixion, condenou ele ao Tártaro. E lá ele ficou amarrado a uma roda gigante, pegando fogo e que fica girando eternamente. Vamos combinar que a ideia do Ixion realmente era ruim. Dar em cima de gente casada já é um negócio ali que pode dar um B.O. Mas você vai dar em cima e tentar seduzir logo a esposa do chefão. Zeus também foi ele um pouquinho hipócrita, né? Porque se tem um cara que pegou a gente fora do casamento, foi ele. Só que quando foi a vez dele, ele deu esse castigozinho básico pro Ixion de ficar amarrado eternamente a uma roda gigante pegando fogo. Que tortura eterna criativa essa daí de Zeus. Acteon sendo transformado em um cervo. Acteon, ele era muito famoso por ser um ótimo caçador e ele era humano. Em algumas versões, dizem que ele propositalmente espiou a deusa Ártemis enquanto ela se banhava em um lago. Em outras versões, falam que ele viu a deusa se banhando, porém foi sem querer. Mas, independente de ter sido por querer ou sem querer, a deusa Ártemis, que era conhecida como a deusa da caça e também por sua castidade, puniu o Acteon. E qual que foi a punição dele? Ela simplesmente o transformou em um cervo. Ah, transformou ele num cervo, ele foi viver feliz da vida como um animal? Não. Quando ela transformou ele em um cervo, ele tinha alguns cães e ele simplesmente foi devorado por esses cães. Tudo bem que assim, que castigozinho doloroso. Mas eu achei que a Ártemis até que foi um pouco piedosa. Porque pelo menos ele não ficou ali tendo seu fígado comido eternamente, não ficou numa roda gigante pegando fogo, não teve que ficar rolando uma pedra pro alto de um morro e essa pedra rolando de volta. Então assim, castigozinho dolorido que o Acteon levou, mas pelo menos foi instantâneo. Narciso e o amor por si próprio. Narciso, ele era um jovem rapaz muito bonito, só que ele desprezava todas as pessoas que se apaixonavam por ele, principalmente a ninfa Eco. Só que essa ninfa, ela ficou muito triste com o desprezo de Narciso e foi falar com a Nêmesis, que era a deusa da vingança. Essa deusa deu um castigo para o Narciso, que era se apaixonar pela própria imagem. Então, em um belo dia, quando Narciso estava ali em um lago, ele simplesmente ficou alucinado com a imagem que ele estava vendo, que era a dele próprio. E ao tentar tocar e contemplar essa imagem, ele acabou simplesmente morrendo. E ali no local onde ele faleceu, nasceu uma flor branca que leva o seu nome. Escreve aí nos comentários se você acha assim que uma pessoa que não é correspondida quando gosta de alguém deveria fazer uma vingança como essa. Se você fosse a ninfa Eco, você teria deixado o Narciso de lado ou teria feito uma vingança para ele muito pior do que essa? Orfeu e o seu amor perdido para sempre. Orfeu, ele era completamente apaixonado por Eurídice, só que ela acabou morrendo quando foi picada por uma cobra. Quando aconteceu isso, Orfeu ficou muito triste. Então, o que ele fez? Ele falou, vou lá para o submundo e vou tentar resgatar a minha amada. E ele conseguiu fazer isso. Orfeu conseguiu ir até o submundo, conseguiu chegar até o Hades e, para além disso, ele fez algo muito melhor. Ele conseguiu convencer o Hades de deixar ele levar a amada dele novamente para o mundo dos vivos. Ele chorou ali as pitangas pro Hades. Ai, minha amada, amor da minha vida, não consigo viver sem ela. Conseguiu. Ele assim fez um feito que realmente era quase impossível. Só que tinha uma
única condição para ele conseguir levar a amada dele novamente ao mundo dos vivos, que era simplesmente, quando ele estivesse voltando para o mundo dos vivos, ele não poderia olhar para trás para a amada dele. E óbvio que, curioso como só, ele não conseguiu fazer isso. Ele pegou ali a amada dele e eles estavam voltando para o mundo dos vivos. Ela estava logo atrás dele. Quando não sei por que raio de curiosidade que bateu nele, e ele olhou para trás. Quando ele fez isso, ele simplesmente perdeu toda e qualquer oportunidade que ele teria de voltar a ter a amada dele perto dele. Será que realmente o Orfeu fez isso sem querer? Porque não é possível. Você faz tudo isso para conseguir a mulher de volta para sua vida e a única coisa que você não podia fazer, que era olhar para trás, você vai lá e olha. Às vezes eu penso que, na verdade, o Orfeu meteu ali o louco, uma mentirinha no ar e falou, ó, vou condenar ela a ficar aí eternamente, porque daí eu tenho certeza que ela nunca mais vai voltar para minha vida. O que você acha dessa história de Orfeu? Você seria tão curioso quanto ele para perder uma oportunidade que você tentou tanto para conseguir? Escreve aí nos comentários. Medusa, a bela que virou um monstro. Medusa era uma das sacerdotisas do Templo de Atenas e por isso ela havia feito o voto de castidade. Só que, para o seu azar, Poseidon se apaixonou por ela. Em algumas versões, dizem que Poseidon a violentou. Em outras, dizem que, na verdade, ela acabou sendo seduzida por ele. Mas, assim, independente da forma que aconteceu, Atena ficou possessa da vida quando soube que a Medusa tinha se envolvido com Poseidon. E ela foi lá e deu um castigo literalmente monstruoso para ela. Medusa era conhecida por ser muito bela. E, obviamente, que o castigo dela ia ir por esse caminho. Atena transformou a Medusa em um monstro com cabelos de serpentes e não bastasse isso, ela fez com que o seu olhar ficasse petrificante. Então, qualquer pessoa que olhasse para ela instantaneamente se transformava em pedra. O que vocês acham desse castigo que a Medusa recebeu? Realmente era merecido? Porque assim, o bonito do Poseidon não aconteceu nada com ele. Escreve aí nos comentários. Essas foram algumas das punições mais cruéis executadas pelos deuses gregos. Qual é a sua favorita? Tem alguma pessoa aí que faz parte da sua vida e que, se você pudesse, você daria algum desses castigos aí pra ela? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima! Ai, eu amo cachorros. Tá bom, só melhorar. Não sei. Mortal. E, em algum momento, não, vamos dar uma mudada. Teseus com uma mortal. Não consegui desenvolver. Beba água, seus rins agradecem. Não é possível. Acho que eu tô vendo demais. O cachorro da caça. Da caça, não da casta. Da caça. Deveria ter feito isso. Havia uma das sacerdotisa. Só dicção. Acabou.